Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui um vídeo que é um vídeo bombástico, assim. É um ex-braço direito, aliado de primeira hora do Bolsonaro, detalhando como foi o fim da relação entre o ex-presidente Bolsonaro e Bebiano, aquele que presidiu o PSL durante a campanha de 2018. Foi só uma presidência momentânea, era gente de confiança, e de repente rompeu com Bebiano. Bebiano morreu, deu um infarto fulminante pouco tempo depois. Será, né, que foi uma coincidência? Tem gente que acha que não, mas por enquanto o que se tem é que foi um infarto sem uma causa, sem uma explicação ali. E aí, esse ex-aliado vai contar, né, da influência do Carluxo, de reunião com gritaria, ameaças de violência e muito mais. Então, olha, é bafão que não acaba mais em relação a esse assunto. Eu vou trazer detalhes para vocês, só que antes eu quero agradecer. Passamos a marca dos 370 mil inscritos, muito obrigado a todos vocês. Quem chegou e não fez a inscrição, se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha para cima, não gostou? Joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês que mostra os bastidores de um período muito tenso para os bolsonaristas, que marca ali o início da primeira grande crise do governo Bolsonaro lá em 2019, quando muitos que o apoiaram até 2018 e começo de 2019 romperam. Nós temos ali vários nomes. Eu não vou dizer que foi por causa desse episódio, mas tipo assim, Alexandre Frota, Joyce Hasselman, alguns influenciadores, uma turma ali que tinha, né, já apoiado em 2018 com uma certa desconfiança e pulou do barco, outra que tinha apoiado, mas com muita confiança, zero desconfiança, também pulou. Então, vou trazer aqui um relato, né, de alguém lá de dentro, assim, um cara que não é que ouviu falar, o fulano, passarinho verde contou, é alguém que viu, conviveu muito perto ali com o Bolsonaro, com o Bebiano e com muitos outros, porque era inclusive deputado federal na ocasião, e acreditou no Bolsonaro quando muitos duvidavam, que é o Julian Lemos, que rompeu. E eu valorizo muito, eu trago ele aqui, né, com frequência. O Julian é um cara que eu já assisti alguns podcasts aí, e eu percebo sinceridade na fala dele, né? Eu não vejo que alguém, que é um oportunista na época, tanto é que ele perdeu ali a reeleição, vamos dizer assim, politicamente falando, para ele, zero lucro em romper com o Bolsonaro, mas eu penso que ele dorme tranquilo. Diferente, por exemplo, da Zambelli. Zambelli ficou lá puxando o saco. Olha aí o que aconteceu com ela. Foragida da justiça. Se pôr o pé aqui dentro, vai presa. Vamos trazer aqui então o que disse Julian Lemos. Até que Carlos Bolsonaro começou a gerar problema, dizer que Bebiano era um cara espião da Rede Globo. Eu tenho um áudio já dizendo isso, que ele tinha colocado o cara da Globo dentro do Palácio do Planalto. Cara, Jair Bolsonaro foi muito escroto, bicho. Ele foi muito perverso. E começou a fazer isso até que Carlos Bolsonaro exigiu tanto a demissão dele que Carlos Bolsonaro simplesmente desapareceu. Ele passou um dia sumido, 2, 3, 4, tirou todas as senhas das redes sociais, e foi assim que ele convenceu o Jair Bolsonaro, depois de Bolsonaro covardemente não ter coragem de demitir, humilhava Bebiano de todas as formas. Carlos Bolsonaro fazia Twitter batendo em Bebiano, dizendo que Bebiano era um mentiroso. Jair depois ligava para... Era isso, veja só, uma presidência da República, tanto trabalho para fazer, e eles viviam no meio disso aí. Até que Bebiano foi demitido, e foi um clima muito pesado. Por quê? Porque dentro do parlamento eu via deputados do Centrão dizer, se ele faz isso com quem ajudou tanto ele, imagine o que é que ele vai fazer com os outros. Né? Que, inclusive com você. Eu escutava o deputado dizer isso aí. Só que não tinha chegado aí da minha vez dessa forma, não. Aí Bebiano foi... E, cara, ficou muito mal. Ele ficou ali naquele hotel Lakeside, que tem de lado do Palácio do Alvorada, chorava. Os amigos mais próximos dele, Onyx Lorenzoni, o próprio general Mourão, que era um cara que também tinha um trato muito bacana com todo mundo, sempre muito educado. Joyce Hasselman, no tempo, tentaram de todas as formas fazer Jair parar com isso, porque não fazia sentido. Todos nós conhecíamos Bebiano. Rapaz, não teve jeito. Até que chegou um dia que, de tantas pessoas tentarem, ele mandou chamar Bebiano, lá no Palácio do Planalto. Então Jair Bolsonaro foi e disse, não, chama ele aqui, o que é que todo mundo esperava? E disse, só Bebiano, cara, vamos acertar as arestas, você foi importante no processo, é uma pessoa minha, meu advogado, é um cara que... Né, ser humano. Quando chegou dentro da sala,
Eu não entrei, mas 3 personagens me disseram exatamente o que aconteceu. Exatamente o que aconteceu. 3 versões, inclusive a de Bolsonaro, de Bebiano, que foi a 4ª. Jair entrou, Bebiano entra na sala, Jair está de costa, já numa posição de não querer nenhum papo. Não sei se você já entrou na sala da presidência. A sala da presidência tem uns vidros bem grandes, assim, que dá para o vale, que dá ali para o... Né, fica a imagem da natureza. Aí ele estava de costa. E Bebiano entra com um riso, alegre já, né, aliviado dessa angústia que ele passava. E Jair Bolsonaro, quando ele entra, já não dá as costas, só faz assim, dá as costas e diz assim. Pronto, dê a ele aí, Furnas ou a Embaixada de Portugal. Como que diz assim? Dê a esse lixo isso e mande esse cara sair daqui. Quem conhece Bebiano sabe que Bebiano, o que ele tem de amor, ele gosta de servir, mas ele não suporta ser usado. O que é que acontece? Quando Jair diz isso, ele faz, capitão. Jair não olha para ele. Ele faz, capitão, olhe para mim. Aí dá um grito. Quando ele dá um grito, insegurança entra. Ele diz, ninguém chegue perto de mim que eu quebro todo mundo. Aí Jair olha, porque Jair sabe que se fosse eu ou Bebiano, a parada era essa mesmo. Quando ele olha, ele faz, pegue a embaixada, pegue Furnas e soque no seu cu. Eu não vim aqui por dinheiro. Eu não vim aqui por dinheiro, você sabe disso. Mourão quase deu um infarto, escora logo pela parede. Onix, que era careca, quase que arranca o resto do cabelo. E pronto, foi assim que acabou a história de Bebiano com o covarde do Jair Bolsonaro. Olha, eu confesso que eu já tinha ouvido muitas coisas sobre essa história do Bebiano, no sentido de que é alguém que ajudou o Bolsonaro, isso é inegável, todo mundo reconhece isso, mas esses detalhes aqui desses bastidores foi a primeira vez, e eu já acompanhei alguns podcasts do Julian Lemos, e é realmente... A gente fica, de alguma forma, chocado, surpreso pelo nível, e nem devia, né? Nem devia ficar, porque em se tratando de Bolsonaro, pode-se esperar de tudo, e a gente percebe que para proteger a família, para fazer a vontade da família, é um negócio assim, ele está disposto a sacrificar qualquer um mesmo. Então, no caso do Carlos Bolsonaro, colocou na cabeça, e o Carlos, como muita gente já disse, né, não é assim. Eu falo não é zombando, não, mas diz que não, né, tem alguns probleminhas ali, alguns transtornos e às vezes, famoso encuca, né? Usa aqui essa expressão, mas às vezes fixa numa ideia ali e nada tira. Então fixou na ideia de que Bebiano era infiltrado da Globo no governo. Meu Deus, ele tinha que estar preocupado com o principal infiltrado, mais declarado, né? Não era infiltrado escondido no governo, que fez muito mal para o Brasil, foi o Paulo Guedes, por exemplo. Um infiltrado dos bancos dentro do governo, ministro da Fazenda há 4 anos. Tá, isso ficou até o final, mas isso aí todo mundo dizia amém, né? E o Bebiano é o infiltrado da Globo no governo. Um cara que, até onde se sabe, foi extremamente leal ao Bolsonaro antes e depois das eleições e recebe como recompensa esse tratamento. O Carluxo pressiona o papai, fica 4 dias, né, meio que sumido, não posta nada nas redes sociais, é uma pressão. Isso é um presidente da República que, por pressão do filho, meio, né, problemático, vamos usar essa expressão, decide então mandar um ministro de Estado embora, oferecendo a esse ministro Furnas ou embaixada em Portugal, como forma de, deixa eu aqui acomodar por conta de dinheiro o ministro, no caso então o ministro Bebiano, que simplesmente mandou enfiar o ministério, a embaixada e Furnas naquele lugar, né, um palavrão que, como foi dito aqui na reunião e o Julian Lemos citou ali. Então, olha, fala pesada realmente aqui do Bolsonaro, né? E do Julian a respeito desse episódio do Bolsonaro com o Bebiano. Pessoal, mas é isso, né? Tempos depois, vamos lembrar que o Bebiano sai do ministério e sofre aí um infarto fulminante. Aí levantou toda aquela especulação de que o celular do Bebiano era uma fonte ali de muitos segredos que fazia Bolsonaro perder noites de sono, que o Bebiano é alguém que sabia demais. Tanto é que
especulam de que não tenha sido um infarto, né, fulminante natural, assim, mas que poderia ter sido causado, sabe-se lá por quem, ou por quê, como, mas é uma morte estranha, esquisita. E esse celular do Bebiano, o Janones, na campanha de 2022, falou que estava com ele, que ia soltar, mas foi só uma forma de pressionar e de deixar os bolsonaristas meio que preocupados. Mas até hoje não se sabe o paradeiro desse celular e nem o que tem nele. E agora, depois de tudo que passou, também não sei nem se é interessante. Se tivesse alguma bomba para revelar, é melhor que fosse ali realmente na campanha de 22, mas não foi preciso. Bolsonaro perdeu e agora está inelegível e tudo indica que em breve vai parar na cadeia. Bom, pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.